Ontem, o presidente da República, em uma reunião com os ministros do Supremo, ele foi muito claro. Eu falei, gente, ok, acabou, fiz a minha parte, agora é partir para a próxima. E é isso, gente. Democracia é isso, sabe? Temos 4 anos aí para se construir um projeto. A direita tem 4 anos para construir um projeto consistente de país e apresentar esse projeto em 2026, tá? De novo, é assim, o que não pode ficar essa rinha de galho o tempo todo que não leva a absolutamente nada. Fred, coloca na tela, por gentileza, essa história do Bolsonaro, né? Ele disse que acabou, afirma Fachin sobre Bolsonaro. Aê! Ontem, o presidente da República teve uma reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal, foram 8 ministros, tá? Foram Rosa Weber, Luiz Fux, Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Nunes Marques, tá? E durante a reunião, Bolsonaro até demonstrou uma certa leveza, né, com os ministros do Supremo, mas ele falou que, olha, acabou, fechamos a disputa, agora é pensar para frente. Nesse momento, gente, o presidente da República está pensando mais em 2023. Ela está pensando para frente, no futuro dele, tá? Mas ele está lá, né, em Copas no Palácio do Planalto. Temos aí um artigo, o futuro de Jair Bolsonaro, por favor. Freitas, coloca na tela. Um artigo do nosso Leonardo Barreto, falando aí sobre o futuro do presidente da República. Segundo o cientista político, ele avalia que o presidente da República sinalizou que tem a intenção, sim, de liderar a oposição, mobilizando as bases conservadoras para as eleições de 2024 e depois para a disputa nacional de 2026. Nesse sentido, segue o exemplo de Donald Trump nos Estados Unidos. Aí que lá nos Estados Unidos o Donald Trump enfrenta vários processos. Gente, eu inclusive falei isso em algumas redes sociais. O presidente da República, ele tem a chance de liderar esse movimento para 2026. E, gente, quer queira, quer não, Bolsonaro pode até ter sido derrotado nas urnas, mas o bolsonarismo está aí, o bolsonarismo está vivo, tem N representantes. O Nicolas Ferreira teve 1,5 milhão de votos em Minas Gerais, a Carla Zambelli foi a deputada mulher mais eleita, que teve mais votos em São Paulo. Você tem outros representantes, como Mário Frias, que era integrante do governo, foi eleito deputado federal. Você tem o Ricardo Salles, que foi ex-ministro do Jair Bolsonaro, tá na Câmara Federal. Você tem o Tarcísio de Freitas, que agora é governador de São Paulo, foi eleito com o apoio do Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro pode ter perdido as eleições, mas o bolsonarismo tá vivo, tá vivo. Então, assim, e dentro dos meios democráticos, o bolsonarismo, ele tem condição de se reafirmar, de se reerguer e de eleger o presidente da República em 2026. Então, só voltando a falar no ponto que eu falei no início do programa, não precisa bolsonarista fechar rodovia porque ficou chateado com o resultado das eleições. Constrói-se um nome e volta para 26. E eu falo uma coisa para vocês, dependendo do governo Lula, é possível que o Bolsonaro, se ele quiser, ele volte mais forte em 26. Mas tudo vai depender da construção de um governo, de como é que o Lula vai fazer esse governo de 23 até o final de 25, tá? Mas o Bolsonaro tem condição, sim, de vir até mais forte em 2026, porque a direita, ela tá aí, tá? A direita é um movimento, mais do que um movimento político, tá? É um movimento até comportamental, que surgiu em 2013, teve sua força em 2014 com a votação expressiva do Aécio Neves, elegeu o Bolsonaro em 2018 e praticamente teve uma eleição pau a pau, voto a voto com o Lula, que está aí desde os anos 80. Então, assim, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, tá? Tem um artigo aí, inclusive do Cláudio Dantas, ó, procura-se um líder de direita, inclusive falando um pouco sobre isso. Jair Bolsonaro levou 2 dias para se recuperar da derrota de domingo. Seu silêncio contribuiu para a paralisação dos caminhoneiros e ainda alimenta teorias conspiratórias entre aliados. É uma pena. O fechamento das rodovias trouxe causa à vida de milhares de brasileiros, inclusive eleitores do presidente. Ou seriam agora ex-eleitores? Isso foi uma coisa que eu ouvi hoje, tá, gente, de vários eleitores.
que essas paralisações, como tem prejudicado inclusive eleitores do Bolsonaro, tem vários eleitores do presidente da República que estão revoltados com isso e que podem se lembrar disso em 26, caso Bolsonaro volte às urnas. Mesmo depois de quase 4 anos de mandato, Bolsonaro parece não ter entendido a liturgia do cargo, a simbologia dos gestos. Se houvesse, teria reconhecido imediatamente a derrota de domingo, ligado para Lula e lhe desejado boa sorte, considerando a pedreira que o petista vai encarar no Congresso. Como o próprio Cláudio escreveu na segunda, Arthur Lira estuda a formação de uma federação entre PP, PL, União Brasil, PSD e Podemos, aliança com potencial para dominar a pauta legislativa, garantindo o avanço da atual agenda de reformas com apoio da Faria Lima. Em vez de agir como derrotado, fugir da imprensa, Bolsonaro deveria ter comemorado logo de cara os 58 milhões de votos que recebeu, 400 mil a mais que em 2018, e um ganho de 7 milhões em relação ao primeiro turno. Isso aqui é um detalhe interessante, porque é o seguinte, o Bolsonaro, mesmo perdendo votos em São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais, mesmo ele perdendo votos nos 3 maiores colégios eleitorais do país, ele ainda conseguiu crescer, ele ainda conseguiu aumentar sua votação em 2018, ou seja, o bolsonarismo se concentrou menos, ficou mais pulverizado. Então, gente, isso é uma herança que não pode ser descartada e não pode ser ignorada por quem quer que seja, tá? O antipetismo está vivo e segue em busca de um líder popular. É um movimento poderoso capaz de deter qualquer projeto de venezualização do país, influenciando o processo decisório e pavimentando o caminho da centro-direita ao executivo em 2026. O fato, gente, é o seguinte, Bolsonaro tem 2 opções, ou ele aproveita e faz do limão uma limonada, né? Aproveita esse movimento, aproveita esse capital político e se reinventa para 26, ou outras pessoas vão surfar na onda. E aí, gente para encarar uma centro-direita, uma direita até menos bélica, tem um monte. Tem Sérgio Moro, tem Tarcísio de Freitas, depende, se ele fizer um bom mandato em São Paulo, Tarcísio de Freitas é candidatíssimo para 2026. Então, assim, tem isso também. Se o Bolsonaro dormir no ponto, ele é engolido pelos seus próprios aliados, tá bom? Gente, o fato, nossa, passou rápido o programa hoje, 40 minutos já de falatório. Vamos falar um pouco sobre a transição. O Lula desembarca na próxima semana em Brasília para ter reuniões com a Rosa Weber, com o Rodrigo Pacheco e com o Arthur Lira. Coloca na tela aí, na tela, por gentileza. O agora presidente eleito Lula desembarca em Brasília na próxima semana. E ele pretende falar sobre a transição com o presidente do STF, Rosa Weber, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Alguns aliados defendiam que as conversas começassem já essa semana, tá? Mas Lula decidiu dar uma descansada e passar quase como que uma lua de mel lá na Bahia, tá? Lula também pretende conversar com senadores como Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, e o entorno do petista tem manifestado preocupação com a falta de apoio no Senado a partir do ano que vem. O Lula, gente, ele vai enfrentar uma pedreira, tá? Tanto no Senado quanto na Câmara. Ele vai depender muito de partidos que são mais alinhados à direita e mais alinhados a essa pauta conservadora, como União Brasil, o PP e o PL. Então, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Transição vai começar. Sobre a transição ainda, gente, o Ciro Nogueira vai ter uma reunião amanhã com o Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e também com a Luísio Mercadante, né? Personagens que nós já falamos sobre eles muitas vezes aqui. Então a transição começa amanhã já vai ter uma reunião do Ciro na Casa Civil, e é isso, gente. A transição já foi autorizada, o governo atual já está passando todas as informações para a próxima gestão. Agora, para alguns integrantes do governo federal, já é passado e já é pensar em 2023, tá bom? E ainda sobre o governo Lula, deixa eu colocar na tela um videozinho sobre o nosso programa Meio Dia em Brasília, né? Um programa de debates que acontece todo dia, meio-dia, com a nossa Kis Vasconcelos, e o nosso advogado especialista em mercado, Evaristo Pinheiro,
falando um pouco sobre como é que o mercado avaliou aí a escolha do Lula para ser o nosso próximo presidente. Freitas, coloca na tela, por gentileza. O nome de ministro, eu acho que é igual em qualquer empresa, né? Você tem que escolher, ou no jogo, num time de futebol, você não vai escolher um zagueiro para uma posição de atacante, ou né? Depende do tipo de jogo que você quer fazer. Um nome político, ele é muito importante se você ou não vai ter, né, uma casa civil hiper negociadora, né, com o Congresso, ou se você precisa passar reformas muito importantes. A minha opinião, né, o ministro Paulo Guedes, ele acertou muito na microeconomia, por exemplo, né, teve várias reformas microeconômicas que passaram, saneamento, cabotagem, marco das ferrovias, gás, acertou muito. Na macroeconomia deixou a desejar. Por quê? Porque não é um bom negociador político. Esse é o ponto, ou seja, depende do que você quer fazer. Se você precisa passar uma reforma tributária, talvez um nome político seja o mais adequado, até que isso você consiga passar a reforma tributária, eventualmente uma reforma administrativa, e aí depois você eventualmente substitui, ou você tem um bom time técnico. Acho que importa menos, essa é a minha visão, né? Importa menos se é político, se é técnico, mas importa a orientação. Qual é a orientação geral do governo? A orientação geral do governo é responsabilidade fiscal? Ótimo, ponto positivo, né? Me parece que é. A orientação geral vamos aprovar a reforma tributária? Ótimo também, né? A sinalização me parece que né? A reforma do imposto de renda, que o Rodrigo comentou, ela é muito importante para abrir espaço fiscal, né? O ministro Paulo Guedes queria que ela tivesse sido aprovada justamente para pagar o Auxílio Brasil, né? Infelizmente ela não foi aprovada, mas sofreu resistência, inclusive, do mercado.